Bem, essa aula você vai aprender como usar um parecer do Conselho Regional de Enfermagem ou do Conselho Federal de Enfermagem. E também vamos tirar uma dúvida, como por exemplo, se eu posso usar um parecer de um Corém para outro Corém. E isso você vai ter na aula de hoje. Primeiro ponto, o que é um parecer? Dois conceitos, tá? O primeiro é uma espécie de manifestação na qual se expressa uma opinião favorável ou contrária à proposição a qual se refere. Vou dar um exemplo fora da área jurídica. Você quer fazer uma obra na sua casa, só que você não sabe se a estrutura vai aguentar. Quer fazer uma obra no segundo andar, não sabe se a estrutura vai aguentar. Você chama um engenheiro, sei lá, você chama um pedreiro, você chama um mestre de obras. Aqui em casa, quando a gente fez uma obra, a gente chamou o pedreiro da nossa confiança. O ideal é chamar um engenheiro para fazer o cálculo, sei lá o que mais. Isso também estou falando besteira. Mas a ideia é essa. Você chama alguém para te dar um parecer, para te explicar, para te dar uma opinião técnica que pode ou não pode alguma coisa. Se deve seguir um caminho ou deve seguir outro caminho. Isso é como parecer. Ou então, quando um filho pede para o pai, pai, eu posso fazer alguma coisa? E o pai fala, "Ó, filho, você não deve fazer isso por causa disso, disso, disso. É um parecer, é uma opinião. Tem também outro conceito, que ao parecer é um texto escrito por um especialista em determinado assunto com o objetivo de esclarecer, interpretar e explicar determinados fatos para um interlocutor que não possui a mesma experiência ou conhecimento do parecista. E isso é o profissional do conselho, que é o expert no assunto, que vai dar um entendimento sobre algo que nós estamos pedindo, porque a gente não tem o conhecimento que ele tem. Um exemplo clássico é um parecista para falar coisas de estética, um parecista de emergência para falar coisas de emergência, um parecista de medicação para falar coisas de medicação. E é assim que tem que ser. Fato. Porém, esse parecer é a elaboração de um pensamento pautado em fatos quando alguém solicita um requerimento por uma dúvida sobre determinado tema, onde o expert, que é esse conselheiro, que é esse parecista, não precisa ter um necessário, vamos travar a língua, necessariamente um conselheiro, pode ser um parecista, alguém que trabalhe para o conselho, onde ele dará a sua conclusão com o fundamento. Esse parecer precisa passar pelo plenário. E a pergunta que eu faço, como é que certos pareceres passam pelo plenário? Difícil isso, né? Alguns pareceres que a gente pensa, esse parecer não passou pelo plenário. Como usar um parecer? Você pode usar de duas, três formas. Duas básicas e a terceira, que é a última na sua defesa. A primeira é nas suas argumentações. O que é isso? Você está de frente para um problema com um profissional, seja sua coordenação, seja você coordenador com seus profissionais, você é enfermeiro com seus técnicos, os técnicos o enfermeiro, o RT com o pessoal argumentando com o RT, com o médico, fisioterapeuta, nutricionista, com o gestor, com o paciente, enfim, com acompanhante, com maqueiro, e você vai argumentar com eles. E para argumentar, você precisa de fundamento. E esse fundamento é o seu parecer. É uma resolução, é uma lei. E o parecer é um entendimento do conselho. E é algo que vem fundamentado. Quando a gente lê um parecer, não leia somente a conclusão. Veja lá, quando a gente vai falar sobre o corpo do parecer, veja lá a fundamentação que ele traga. Então, você se posiciona fundamentando da maneira correta. No registro, você vai registrar algo que está algum problema que aconteceu, você não fez algo que foi pedido, ou você fez alguma coisa, vai lá e fundamenta. Segundo o Conselho Regional, tal, diz que isso, ok? Você aí que já tem o nosso treinamento, tem a Biblioenf, você que já é mais da escola de líderes, de Decal, você pode usar na palma da tua mão a Biblioenf. Você está vendo esse vídeo, por acaso, e não tem a Biblioenf? É um meio para você adquirir a sua Biblioenf. E a defesa, uma situação que você possa estar sendo denunciado no conselho, eu não nem falando no conselho, na própria instituição, na ouvidoria, você pode usar um parecer para a sua defesa, para você argumentar. Parecer de outro Corém, eu posso usar no meu Corém? É uma pergunta que a gente sempre escuta sobre isso. Antes de passar no tema, você sabia que uma decisão judicial é um tipo de um parecer? Se você analisar bem,
A decisão judicial, ela vai ter que ser fundamentada igual ao parecer. Elaboração dos fatos, igual ao parecer. E também ela vai te trazer ali umas questões que são importantes. Por quê? É o entendimento do juiz sobre o caso concreto. Ele vai pegar a legislação, os costumes e as normas e vai decidir sobre o fato. E um juiz de uma comarca, de um município, de um estado, pode decidir completamente diferente de outro juiz. E aí nós temos os precedentes. Essas decisões são precedentes. Quando vocês têm vários pareceres a seu favor, tem muitos precedentes. Pode ser que tenha um parecer de um que não seja igual, seja diverso de outro. Então, trazendo para cá, para a nossa situação, lembrando que parecer é uma opinião e você precisa focar nesse contexto, temos dois Coréns, o Corém do Rio e o Corém de São Paulo. O Corém do Rio pensa uma coisa, o Corém de São Paulo pensa outra. Vamos lá. O Corém de São Paulo entende que determinada função o técnico de enfermagem poderá fazer sem nenhum problema. O Corém do Rio entende que o técnico de enfermagem não poderá realizar a função, não poderá fazer determinada função. Eu posso usar o parecer de São Paulo no Corém do Rio? Não, no Rio? Não. Por quê? O Corém do Rio entende de forma diferente do Corém de São Paulo. Estou dando um exemplo aqui para vocês. Então, esse é o exemplo que você não pode usar um parecer de outro estado no seu estado. No segundo exemplo, o Corém do Rio não tem parecer sobre o tema. Já o Corém de São Paulo tem. Então, eu posso usar o Corém de São Paulo no Corém do Rio. Podia ser também diferente, tá? Podia ser ao contrário. Usar um parecer do Rio no Corém de São Paulo, Amazonas no Rio Grande do Sul, no Paraná, lá em Minas, de Brasília, no Ceará, enfim, de vários locais, tá? Então você pode usar os pareceres. E aqui que eu venho te falar, você vai usar o parecer que for melhor para você, ou o parecer que te favorece mais. Lógico, se você está querendo argumentar uma coisa, tem três pareceres, dois são favoráveis, um não, se tem essa divergência, pega o parecer que é favorável. Corpo do parecer. O corpo do parecer é o que está tudo dentro do parecer, que a gente vai ver agora, só para a gente alinhar isso. Peguei um parecer qualquer, tá? Aqui é da Câmara Técnica, pelo Conselho Regional de São Paulo, aqui vem o número do parecer, e aqui a ementa, que é o tema, é o resumo. Ementa é resumo. Aqui coloca como tema: termo de consentimento livre, esclarecido, cirúrgico, anestésico e exames. Então, ele está falando sobre um tema, sobre termo de consentimento, tanto de cirurgia, anestesia e exames. Do fato. Aqui eu não vou falar sobre tema específico, tá? Sobre isso, desse parecer, mas só para te dar uma ideia. Do fato, solicita-se orientação quanto à responsabilidade em fornecer, orientar e aplicar e coletar a assinatura do termo de consentimento. Esse fato aqui pode ser um resumo do pedido, do requerimento. Eu não gosto de fazer um pedido assim. Eu sei que pessoas fazem. Vão lá no e-mail, manda isso. Eu não gosto. Vocês sabem muito bem, que vocês que me acompanham, que assistem às aulas, sabem que eu gosto de colocar muito bem elaborado um requerimento. Eu gosto de levar o conselheiro ou parecista para pensar e dar meios para ele poder seguir o que eu quero. Depois do fato, é basicamente igual a análise da denúncia, né? Quem assistiu o curso de denúncia, da fundamentação e análise. Ele vai fundamentar, ele vai embasar a conclusão dele depois. Ele tem que fundamentar. O parecer tem que fundamentar. Então, ele vai fundamentar tudo. Ele fundamenta onde tem o que está expresso, o que é um termo de consentimento, qual a literatura que ele achou. Ele vai falar o código de ética, o Código de Defesa do Consumidor, ele vai falar sobre legislações, ele vai falar sobre a resolução do ato médico, artigo 22, que eu sempre falo para vocês, deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal, ao esclarecê-lo sobre procedimentos ao realizá-lo, ao ser realizado ou realizado, salvo em caso de risco iminente de morte, é vedado ao médico, é proibido ao médico. O médico não pode fazer nada sem consentimento. E ele tem que orientar, ele tem que informar. Então, isso aqui é uma fundamentação, ele está usando no parecer. No parecer tem a fundamentação, e às vezes, muitas vezes, a gente fala o seguinte: ó, o parecer São Paulo diz isso. Você pega o parecer São Paulo e pega esses pontos aqui, ó.
Ó, no ato médico, o código de ética, médico estiver falando, debatendo, argumentando com o médico, você vai falar, o artigo 22 do seu código de ética está aqui, ó, é vedado ao médico, é proibido ao médico, entendeu? Vai argumentar com base na fundamentação do parecer. E aqui vem o código de ética, é um copia e cola, tudo mais, e aí ele fala uma conclusão. Conforme questionado, em caso em tela, a responsabilidade de ofensa, mas está é um assunto importante que não deve ser negligenciado, blá, blá, blá. Ressalta-se que uma prévia da conclusão dele, ressalta-se que essa ação não é exclusiva da enfermagem, especificamente essa ação do paciente, ela não é da enfermagem. Ele fez a fundamentação e análise todinha, mostrando que não é, que é do médico. Desta maneira, é de responsabilidade ética e legal de cada profissional que realizará o exame ou procedimento. Aqui na conclusão, ele fala que é do médico. Ele deveria falar, não é da enfermagem. Neste caso que ele está fazendo, tá? Neste caso que está fazendo, sobre o termo de consentimento. Eu entendi no final que ele quer dizer o seguinte: olha, não é responsabilidade da enfermagem coletar termo de consentimento cirúrgico, anestésico e em exames. Ponto. É isso que ele quis falar aqui nesse parecer. Ele dá referência de tudo que ele buscou, da legislação, dos pareceres, das resoluções e tudo mais. E aqui embaixo você vai ver a data que foi, a Câmara Técnica, foi aprovado pela Câmara Técnica do Corém e foi aprovado em plenária do Conselho. Tem que passar numa plenária para poder ser aprovado. E aí, o que você achou desta aula? Sanou suas dúvidas? Então, eu te ensinei como você vai usar o parecer, o que é um parecer, o corpo do parecer e também como você vai fundamentar as suas relações com o parecer. E, além disso, eu expliquei se você pode usar um parecer de um Estado num outro Estado e isso você teve tudo nesta aula. O que você achou dessa aula, desse conteúdo? Comenta aqui, eu quero saber o que você achou. E tamo junto e vamos para cima.